Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz de Jesus. Alegria, estamos aqui para cultuar o Senhor, partimos o pão, nos alimentarmos da sua palavra. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Salmo de número 48. Salmos 48. Salmo 48, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu santo monte. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios, por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, eles passaram juntos, vieram e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Esse salmista, irmão, ele está falando aqui para um tema relacionado ao monte, ao povo de Deus. E desde lá, até mesmo nos dias de hoje, em toda a terra, em todo canto, o Senhor é louvado, o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. E nós agora, como esse povo, não como aquele povo terreno, numa cidade geográfica, mas agora espalhados por toda a terra, em todos os lugares, nós, da mesma maneira, temos o Senhor, que é muito digno de todo louvor e de toda glória. E a igreja se reúne hoje e sempre para louvar e engrandecer esse Deus, nosso Rei, que é digno de todo louvor. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor e em seguida vamos louvar ao Senhor. Santo Deus, poderoso Pai, Deus grandioso, Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda adoração. Estamos aqui como Teu povo, Senhor Deus, como Teus servos, como Teus filhos, o Senhor que nos resgatou, o Senhor que nos trouxe, Senhor Deus, para a luz. E hoje, como Tua igreja, Senhor Deus, como Teu povo reunido, como santos, separados, Senhor Deus, independente daqui, Senhor Deus, desse local físico, dessas quatro paredes, nós Te louvamos e Te agradecemos, e que o nosso louvor e agradecimento venha ultrapassar, Senhor Deus, no dia de culto, ou um local específico, que nós possamos Te louvar e Te agradecer, Deus, em todo momento, Senhor Deus, e em todo lugar, porque Tu és digno de todo louvor. Seja conosco, recebe nossos louvores, Senhor Deus, abençoe essa comunhão e fala conosco através da Tua palavra. É o que nós Te pedimos, Senhor, Te agradecemos, no nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, na página 17 do seminário, nós vamos louvar o hino de 108, 17, 108. Tu não habitas em pedras, nem em tempos feitos por mãos, eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões, não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a Ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós,
ti, Senhor, incomparável és, Senhor, incomparável és. Número 106. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? É força e proteção. Ele é apoio de libertação. Os que confiam no Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como nosso Deus? E treina para lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Quem é Deus acima do Senhor? Quem é rocha como o nosso Deus? Me dá força na dor, me faz subir só teu imenso amor. Glórias ao nome do Senhor. 105. Ele é o leão da tribo de Judá, Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus quebrou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempo de fraqueza, uma torre em tempo de guerra. Oh, esperança de Israel. Deus te louva, Ele, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei tuas maravilhas, em ti me alegrarei. Louvarei sempre ao teu nome, cantando aleluias ao Altíssimo. Oh, glórias ao Altíssimo. Oh, glórias ao Altíssimo. 110, primeiro passo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que mim se ache só a ti.
fecha minha célula ao meu, quero ser usado pra fogueira que já de qualquer hora, em qualquer lugar. Veja minha vida, usa-me, Senhor. Na página 18, 113. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá. Os céus, a terra e o mar, e tudo que neles há, e confessarão Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Glória a Deus. 130, irmãos. Nós 130 na página 20. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, irmão, e juntos lado a lado, andamos com Jesus, expressamos o amor, meu dia Ele nos deu, pelo sangue do Calvário, sua vida dos irmãos, aliança do Senhor, eu tenho por você, não existem mais barreiras em meu ser, eu sou livre pra
Amém. Pode sentar. Paz em Cristo Jesus, amém. Vamos a ler a nossa Bíblia do Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Por que se alimentamos desse pão? Jesus aqui ele vai ensinar. Evangelho de João, capítulo 6. Amém. Versículo 50. Jesus ele aqui vai ensinar o porquê que devemos estar participando desse dois memorial, desse pão que simboliza o corpo dele e desse suco que simboliza o sangue dele derramado a favor de muitos para a remissão do pecado. E ele fala que esse alimento é o único alimento que nós temos capacidade de ter vida eterna. E que ele pode assim habitar em cada um de nós. Se nós fizermos jus de não comer esse pão, porque nos achamos em pecado, mas continuamos em pecado, nós estamos comendo para a condenação. Mas se a gente come esse pão com pensamento de deixar o pecado, abandonar o pecado, nós estamos comendo de acordo com a vontade de Deus. Porque é um mandamento que a igreja se alimente desses dois elementos. No momento que eu não se alimento desses dois elementos, eu estou também desobedecendo a comunhão que eu posso estar tendo com o pai e com o filho. Eu estou demonstrando que eu não estou nem aí, eu não estou a fim de mudar. Então existe. Jesus ele não proíbe você de maneira nenhuma de comer esses dois elementos, mas ele manda você comer e fazer memória. Porque ele diz aqui, vamos por 50, para não ficar das minhas palavras. Este é o pão que desceu do céu, para que tudo que nele comer, não queimou, não pereça, não morra. Aí ele já vê, se a gente comer esse pão, a gente não vai perecer. Vamos para o versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém de mim comer, viverá, irmão, eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Aí, vamos pular esse versículo 52. Vamos para o 53. Respondeu Jesus: em verdade, por digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tem vida em vós. Então, irmãos, esses dois elementos é para nos dar vida e vida com abundância. Olha o que ele vai dizer mais. Respondeu ainda no 54: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Qual é a promessa, irmão? Para quem come, quem se alimenta, ele vai ressuscitar no último dia. Você, irmão, nunca está aí dignamente pronto para esse momento. Mas ele manda, no Santo Evangelho, a gente está fazendo uma memória, uma lembrança. Essa memória ela tem que ser no decorrer da semana. Saber que eu tenho uma aliança com Deus eterno.
que Ele habita dentro de mim. Vamos para o versículo anterior. Versículo 55. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele, irmão. Tem promessas mais maravilosas do que essa, vida eterna, presença de Deus em você. Essas são as promessas que Jesus deixa para cada um de nós que se alimenta desses alimentos. Quem come a minha carne, versículo 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive, que me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, viverá. Este é o pão que desceu do céu. Então, irmão, essa é a vontade que a igreja, a vontade de Deus que a igreja de Cristo, ela se alimente no primeiro dia da semana. Esse é o primeiro alimento. Aí depois a gente vai se alimentar com o que mais? A palavra. A palavra é o pão. Em outra ocasião, Jesus disse: não sou de pão, isso viverá o nome eternamente, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aqui a gente vê o próprio Deus, ele determinando que devemos estar se alimentando dele, para ele morar em cada um. Que bom, irmão, que vai entregar esses alimentos, alimento desse espiritual. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ele é o Cristo Jesus, e é por meio de Jesus que chegamos no teu altar, pedindo misericórdia, te agradecendo pelo que tem feito por cada um de nós, porque estamos no momento da tarde, entrando à noite, e a tua misericórdia, Pai, é sempre. Pai, te peço que o Senhor possa estar abençoando, que essas palavras que eu falei não sejam minhas, sejam totalmente escritas, Pai, do teu Espírito Santo, que falou através de mim. Eu digo Jesus, Pai, abençoe esse povo, por isso, pelo povo, e tu falou pelo nome de Jesus, eu te peço muito, pelo Pai amado, Pai Santo, te agradeço por Deus, por esse suco, também é um símbolo, Pai, do teu sangue derramado naquela cruz. Além de Deus, Pai, comunhão contigo, porque esse sangue, de acordo com o Velho Testamento, de acordo com o Novo Testamento, ele sempre limpou, Pai, o pecado da humanidade, daqueles que se encontravam diante do Senhor. Mas esse sangue, Pai, ele veio mais além. Ele já foi derramado por aqueles que nem te conheciam, por aqueles que não nem se
tornaram santos, o Senhor derramou eles por amor. Tem colocado aqui igreja, Pai, para divulgar, Pai, esse amor em espírito de verdade. Te agradecendo por esse sangue, que simboliza teu sangue derramado por mim e por todo aquele que o invoca no seu nome. E em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço esse sangue. Em nome de Jesus, amém. Cântico 56. Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto tão lindo, qual anjo divino, coroa de espinho, o povo livre, Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava o Pai, o Filho de Deus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o resto expirou, não se maldizia, da ingratidão que o povo fizera, sem ter compaixão, liberam vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava o Pai, o Filho de Deus, o bom Redentor, de novo clamou,
nos dando a graça, a paz e o perdão. Elohim, lama sabachthani, clamava o Filho de Deus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças porém, o anjo expirou, não se Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém. Irmãos, que bom, mais uma vez temos nos reunido neste local, na igreja do Senhor, neste bairro, neste endereço. E que bom estar aqui ao domingo e devemos. Aqueles que nos visitam são bem-vindos. Mais uma vez para estar conosco. Irmão, veja o momento da oferta do Senhor. Em todo culto é importante, esse momento também tem a sua importância. É aquele momento a qual nós traremos aquilo que já separamos, os nossos rendimentos, daquilo a qual o Senhor nos confiar. Pois tudo que temos é pela graça do Senhor. Temos os nossos trabalhos, os nossos talentos, trabalhamos, conseguimos, mas o Senhor é quem nos dá essa condição. Para que nós possamos estar felizes por fazer parte deste trabalho que é do Senhor. Que nós possamos já ter separado as ofertas, para que possamos trazê-las, que nós possamos estar dispostos a ofertar os nossos corpos, as nossas vozes, os nossos ouvidos, tudo para o reino do Senhor. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. 2 Coríntios 9, 7. Diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo procure no seu coração, não com tristeza e por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aqui nós vemos que nós já devemos ter tomado essa decisão bem antes. Aquilo que nós trazemos aqui neste momento não é algo que tem que ser feito agora aqui, no pensar no trabalho de Deus, mediante aquilo que vai estar na frente, exortando, não. É algo que já devemos ter separado. Nós já devemos ter separado assim que recebemos os nossos salários, seja lá o que for, mas nós já devemos ter separado. Não é algo de qualquer jeito. E que nós não devemos fazer isso por alguma necessidade, por um sentimento de obrigação. Mas o dever de ofertar é o dever de ser grato a Deus mediante a tudo que Ele me confia. E que nós não possamos fazer isso com algum tipo de tristeza, achando que pode vir faltar, ou que poderia ter feito isso, ou ter feito aquilo. Irmãos, em primeiro lugar, nós devemos fazer aquilo que é dever do cristão. Nós não devemos somente pedir. Nós temos deveres e direitos. E como um cristão grato ao Senhor, como um cristão confiante no Senhor, nós devemos cumprir todos os seus deveres. E esse é um dever. Dever que temos que fazer com alegria. Dever que temos que fazer com sentimento ótimo dentro de cada um de nós, por reconhecer que o Senhor nos confia tanto. Por melhor que queremos separar, por maior que seja a nossa oferta, nada se compara àquele que foi pendurado em uma cruz.
Amém? Vamos estar de pé, vamos chorar ao Senhor. Senhor Deus, é maravilhoso. Senhor, quero te dar graça por essa vida que o Senhor nos concedeu. Te dar graça pela tua misericórdia, que o Senhor tem por cada um de nós. Senhor, grandioso é o teu nome das nações. O Senhor é aquele que tem suprido toda necessidade. O Senhor é aquele que pode tirar toda angústia, toda tristeza, todo sentimento mal que existe.